Esse ano aqui, pessoal, o Floquinhos pegou para focar bastante dorsal, tá bem encaroçada aqui. Então a gente resolveu fazer um vídeo mostrando muitos exercícios de dorsal pra gente, tá? Pra gente discutir bastante biomecânica, ver os principais exercícios. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal e vamos começar aqui, ó, com os dorsais fixadores, que tem como característica principal o trabalho dessa centralidade aqui, tá? Aqui na lateral vai ser um pouco mais de espessura, aqui um pouco mais de fixadores, e a largura vai vir aqui, nós vamos ver tudo isso aí. Então esse exercício aqui eu passo bastante para os meus alunos da consultoria, que é a remada curvada com barra, só que com a pegada pronada. É um exercício de difícil execução, principalmente porque você tem que entrar nessa postura aqui, maladeta. Essa postura aqui, você faz o seguinte, você empina a bunda, estufa o peitoral, flexiona só um pouquinho os joelhos e vem descendo. Feito uma tábua de passar roupa. Sempre lembrando de deixar a bunda empinada e o peitoral estufado. Assim você vai manter uma boa postura. Você vê que ele pega tudo, ó, pega glúteo, pega região lombar, pega antebraço, pega posterior de coxa, bíceps. Isso aqui é um exercício construtor de volume fantástico. Esse daqui, ele trabalha bastante o deltoide posterior, como a gente pode ver aqui, e trabalha também toda essa região das fixadoras de dorsais. E o movimento aqui é importante, ó, vamos seguir o halter, que ele seja circular, tá? Então ele não é uma puxada, ele é um movimento circular que você pode fazer unilateral. Você também pode fazer ele bilateral, a postura é a mesma coisa, ó. Então você empina a bunda, você estufa o peitoral, você flexiona o joelho e vem derrubando o seu tronco. Você vai ficar com ele aqui reto. Faz de lado pro espelho, porque aí você consegue ver se está ficando reto ou não. Também vai trabalhar bastante deltoide posterior, desde que você faça um movimento circular. Se você puxar ele para cima, aí você vai trabalhar mais a dorsal. E os dois estão corretos, tá? Depende do que você quer. Você pode usar aqui um banco, você facilita muito a execução. E você também, ó, não pega da região lombar, dos glúteos, dos posteriores de coxa. E isso pode ser bem-vindo se você quer poupar, né? Aí depende se você quer focar ou não focar. Essa daqui é uma outra variação, também muito bem-vinda. Quanto mais circular for o movimento, mais o deltoide posterior trabalha, mas você sempre vai trabalhar toda essa parte dos fixadores de dorsal. Você pode fazer na roldana, então percebe que a mão fica em pronação, tá? Ou seja, palma apontado para baixo. Leandro, qual que é a supinação? Palma apontada para cima. O supino você olha para cima. A palma da mão vai apontar para cima na supinação. Aqui é uma pronação. Eu quero que vocês reparem uma diferença aqui, ó. Esse exercício aqui não teria que ser para largura, mas percebe que o tronco dele está inclinado para trás? Se está inclinado para trás, ele está vindo de frente para trás na puxada, só que ele está jogando para trás. Quando a gente vai falar de trabalhar mais a parte da largura, tem que ser de cima para baixo. Vocês vão ver a diferença aqui, nós vamos chegar lá. Inclusive, largura de dorsal é muito importante. Eu respondi até um aluno lá eu tenho um curso de como montar o treino do zero. Eu respondi recentemente sobre isso lá. Esse também é um fixador de dorsal, que é um crucifixo, só que com a diferença de você fazer ele no banco. Não gosto tanto porque inutiliza bastante infraestrutura da academia, então você está muito cheio, é um pouco ruim. Esse daqui é a mesma coisa, só que é livre. A execução já sobe consideravelmente e você trabalha mais regiões. Esse com a barra T, tá vendo que ele tá com a pegada pronada, tá? Se você mudar essa pegada, fazer neutra, supinada, já trabalha diferente. Mas é um excelente exercício também para construir essa parte aqui de cima. Ó. Aqui é uma remada horizontal, só que está com a pegada neutra. Aí você começa a trabalhar um pouco mais da espessura, vocês vão ver no desenho daqui a pouco, e um pouco menos dos fixadores. Mas ainda dá para considerar um exercício de fixadores de dorsal. Próximo, ó, com pegada pronada, mesma coisa só que na máquina. O pullover, pessoal, todo mundo pergunta, é para peitoral ou é para dorsal? Pega os dois. Mas tecnicamente, quando você faz ele no banco reto, você trabalha bem equilibrado. Então você pode fazer tanto em um quanto no outro. Se você faz no final do treino de dorsal, como a dorsal já vai estar mais cansada, você consegue ativar mais ela. E isso pode ser bem-vindo. Se você faz ele no final do treino de peitoral, você vai focar um pouquinho mais o peitoral. Lembrando que se você fizer ela no banco declinado, você trabalha mais a dorsal, e no banco inclinado, você trabalha mais o peitoral. Então você pode usar dessas variações. Aqui, ó, é a espessura. Então a espessura, você vê que pega toda essa região aqui, ó. Pega os fixadores que estão aqui no meio, mas já isola um pouco mais o deltoide posterior, não trabalha tanto, e trabalha toda essa região. É um exercício que constrói realmente, né, como o próprio nome diz, uma espessura. Aqui muita gente acha que esse exercício é para largura de dorsal, não é,
por causa da pegada supinada, a gente acaba transferindo o estresse maior para a parte de espessura de dorsal, mas a barra fixa existe um movimento da mão específico para a largura, nós vamos chegar lá. Esse exercício que pode ser chamado de serrote, ou para quem não gosta, quiser chamar de remada unilateral com o halter, trabalha bastante a espessura e também trabalha o deltoide posterior, porque você vê que tem uma puxada bem aqui para cima, né? Uma dica para quem vai fazer remada aqui, ó, é primeiro você traz a escápula e depois você puxa. Aí você vai conseguir ativar mais. O pessoal quase não pergunta sobre isso lá no Instagram. Eu abro caixinha de perguntas todo dia lá. Quase ninguém pergunta de dorsal. E é definitivamente o músculo mais difícil da gente executar. Ó, aqui é igual uma barra fixa com pegada supinada, só que a gente está fazendo na polia, então trabalha também a espessura. Esse daqui, por eu ficar um pouquinho curvado para trás, desde que eu não tenha nenhum apoio, né? Eu vou trabalhar a lombar, né? A região lombar. Mas eu estou fazendo aqui uma puxada com um triângulo. Aqui é uma remada. Tudo que é remada, pessoal, é de frente para trás. Tudo que é puxada é de cima para baixo. Trabalha bastante a espessura, é um dos meus exercícios favoritos. Arnold Schwarzenegger gostava de jogar a coluna lá para trás e voltar. Você faz um trabalho maior da região lombar, levando lá na frente e trazendo para trás. Eu não recomendo para quem é iniciante, tá? Aqui é com outra variação de pegada e tem que ser na altura do umbigo, né? Então a pegada supinada, palma da mão para cima. Quando você faz a palma da mão em pronação e traz mais na altura do peito, você trabalha mais os fixadores, que é essa parte aqui de cima, que foi a primeira que a gente viu no vídeo. E quando você traz ele mais aqui na altura do umbigo, com a pegada supinada, aí você está trabalhando espessura de dorsal. Por isso que dorsal é complicado sim, tá? Esse exercício é como se fosse um pull down unilateral. Acho a execução dele muito complicado para você não ganhar muita coisa, tá? Não é um exercício que eu trabalho com os meus alunos da consultoria. E lembrando que vocês têm que, além de colocar os exercícios, tem que colocar técnica avançada de treinamento. Se você quer melhorar uma determinada região, tem aqui no canal, só procurar Leandro Twin mais tema. Aqui é um pull down sentado e aqui é um pull down em pé. Eu gosto mais desse, acho mais simples, bem eficiente. Vê que ele inclina o corpo dele um pouco para frente, para ele aumentar esse arco de movimento, ó. Então aqui ele tem um arco maior. Se ele está ereto aqui, o movimento pode ser um pouco mais encurtado. Ou também para quem tem polia muito baixa, aí às vezes bate no limitador aqui, você não consegue amplitude máxima. Aqui é uma remada, ó, mas percebe que ele mudou a pegada. Então antes estava com a pegada pronada e ele trazia mais na altura do ombro. Agora ele está com a pegada neutra, trazendo mais na altura do abdômen. Se você fizer isso na sua casa, você já vai ver diferença. Faz agora para você ver. Puxa aqui, ó, na altura do deltoide. Você fala, pegou aqui. Agora gira o punho e traz na altura do seu serrátil. Você vai ver que já ativa diferente. Aí você vai vendo o que suas costas precisam. Aqui é com a pegada supinada, trazendo na região do umbigo também. Esse pull down máquina aqui, que é bem difícil de ver, mas essa máquina, galera, é boa pra caramba, viu? Trabalha bastante a região de espessura e você consegue arregaçar, porque na máquina você consegue trabalhar com uma carga maior sem se preocupar em lesão. E agora nós vamos entrar aqui em largura, ó. Então, para você construir mais a asa, certo? Mais essa região de fora, que esse bonequinho não está bem pintado, não. Essa região aqui mais de fora, né, a asa, para dar largura mesmo para tua dorsal. Endomorfos, ectomorfos, tem que ter largura de dorsal para ficar shapeado. Percebe que a puxada, ó, é de cima para baixo. Esse exercício aqui que é mais raro e que para bodybuilder não funciona, tá? Porque vai movimentar uma carga muito alta e ele se torna muito lesivo. Então, para mulher, para um cara mais iniciante, tudo bem. Agora, querer bater recorde de carga aqui, galera, não é legal. Ó a puxada que eu falei lá para vocês. Ó, de cima para baixo, aí você foca mais essa região da asa aqui, essa região. Ele tá trazendo aqui na nuca, certo? Isso trabalha com a rotação do ombro bem no limite. Então, se você não tiver uma boa flexibilidade, não é um exercício que vale a pena você fazer. Esse exercício aqui, ó, ele já é mais seguro. Mas mesmo assim, é um exercício para ser feito com pouca carga, sem movimento explosivo. Então, você puxa tensionando e volta tensionando. Essa prensa aqui é bem legal porque você não usa da tua pegada, né? Então, o teu antebraço, o teu bíceps aqui, eles ficam bem desativados. Esse daqui talvez seja o exercício mais isolador que a gente vai ter para as nossas, né, para as nossas asas, vamos colocar assim. Esse daqui é uma máquina bilateral, só que não unificada. Então, às vezes você tem assimetria, você consegue fazer essa puxada aqui bem interessante. E por último, que é uma barra fixa, né, que é uma puxada que vai causar largura, só que se você não consegue fazer a barra fixa, você consegue usar
o Graviton. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo de treinamento de dorsal completo, para discutir mais algumas biomecânicas na prática, que são bem relevantes. Lembra que dorsal é o mais difícil que tem de treinar. Então, quanto mais tempo você dedicar para dorsal, melhor vai ser. Porque corrigir dorsal depois que você já tiver grande, vai dar trabalho. Então, dá uma conferida aqui.